A marca da besta, o aviso mais urgente de toda a história da humanidade, e ele é dado pelo próprio Deus. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus. Muitos cristãos estão confusos sobre o que é essa marca misteriosa. Esse conhecimento é essencial porque quem receber a marca será destruído eternamente. Este vídeo pode ser o mais importante que você já assistiu. Vamos direto à Bíblia para revelar com 100% de certeza qual é a marca da besta e como você pode evitá-la. Olá, aqui é o Dustin, do Hope Through Prophecy. Neste canal, ajudamos você a entender melhor as profecias bíblicas e a se preparar para o breve retorno de Jesus. Se você é novo por aqui, inscreva-se e ative todas as notificações do sininho. Para receber um link de uma igreja perto de você que ensina as mesmas verdades que compartilhamos neste canal, basta enviar a palavra igreja para 50.597. As verdades mais solenes já confiadas à mente humana serão reveladas neste vídeo. Por favor, ore antes de assistir. Antes de revelarmos a marca da besta, vamos primeiro revisar a identidade da própria besta e também a marca ou selo de Deus para seu povo nos últimos dias, do qual a marca da besta é uma falsificação direta. Primeiro, vamos voltar aos tribunais do céu, onde esse conflito entre o bem e o mal começou. Lúcifer foi criado perfeito e era reconhecido como o mais sábio e belo de todos os seres criados. Na verdade, ele ocupava a posição exaltada de querubim cobridor do trono de Deus no céu. Dentro desse trono está contida a santa lei dos 10 mandamentos de Deus, a transcrição imutável de seu caráter, o código eterno de conduta moral para todo o universo. Lúcifer, como todos os seres criados por Deus, recebeu o livre-arbítrio. Em vez de usar esse livre-arbítrio para glorificar e honrar a Deus, Lúcifer escolheu se rebelar e permitiu que seu coração se enchesse de orgulho. Ele cobiçou o próprio trono de Deus. Você era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Lúcifer foi o primeiro a cometer iniquidade ou pecado, que a Bíblia define como a transgressão da lei de Deus. Ele quebrou justamente a lei dos 10 mandamentos que havia sido designado para proteger e exaltar no céu. Recusando-se a devolver sua lealdade a Deus, Lúcifer acabou sendo expulso do céu junto com aqueles que se rebelaram com ele, 1/3 dos anjos do céu. Por que Deus não destruiu Lúcifer ali mesmo, naquele momento? Se ele fizesse isso, então o universo obedeceria a Deus por medo, e não por amor. Ainda haveria dúvidas sobre o caráter de Deus e sobre sua lei. Deus está permitindo que o pecado siga seu curso para que cada ser humano possa ver os resultados do pecado e decidir por si mesmo a quem irá servir. Agora, a guerra entre o bem e o mal continua e este planeta é o campo de batalha. Lúcifer, agora conhecido como Satanás, vagueia por esta terra buscando tentar os seres humanos, a coroa da criação de Deus, a se rebelarem contra seu Criador e sua santa lei. A Bíblia nos adverte: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Satanás, na forma de uma serpente, tentou Adão e Eva, nossos primeiros pais, levando-os ao pecado e trazendo morte, dor e sofrimento para este mundo. Jesus Cristo, o herói da raça humana, veio a esta terra para pagar a pena de morte pelo nosso pecado, pela lei de Deus que foi quebrada. Jesus viveu uma vida perfeita e guardou os mandamentos de seu Pai. Ainda assim, ele morreu por nós para que pudéssemos viver. Sua morte sacrificial na cruz provou 2 coisas sobre Deus. Primeiro, que Deus é justo. Sua lei dos 10 mandamentos é eterna e nunca pode ser mudada. Até mesmo Jesus teve que pagar a penalidade pela lei de Deus quebrada, já que ele tomou sobre si os nossos pecados. Segundo, provou que Deus é amor. Ele enviou seu próprio Filho para morrer para que pudéssemos viver. Ao longo da história, Satanás agiu por meio de várias nações e instituições para tentar enganar e destruir o povo de Deus,
incluindo o Antigo Egito e o ensino do Espiritismo, de que a alma continua viva após a morte, e a Babilônia com suas práticas pagãs de feitiçaria, além do brutal Império Romano, que tentou destruir Jesus ainda criança. E, como vimos em um vídeo anterior, Satanás chegaria até mesmo a infiltrar a própria igreja, usando a união entre igreja e Estado da Igreja Católica Romana para perseguir e enganar o povo de Deus. Mas, em todos os períodos da história, Deus sempre teve um povo que permanece fiel a Ele, mesmo em meio aos ataques mais ferozes. Essa grande controvérsia entre Cristo e Satanás tem se desenrolado ao longo dos séculos e continua até os dias de hoje. Quer percebamos ou não, cada um de nós está envolvido em uma guerra, uma batalha por nossa própria alma. Precisamos tomar uma decisão, escolher a quem iremos servir, Cristo ou Satanás. Ao longo da história, a lealdade a Deus sempre foi evidenciada por uma coisa e obediência. Nisto sabemos que o conhecemos e se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, e eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado nele. Nossas ações, nossas decisões revelam a Deus e ao universo a quem pertencemos. Portanto, a marca da besta, o teste final para a humanidade, será uma questão de adoração, uma questão de obediência. A quem serviremos? Antes de revelarmos essa marca infame, precisamos identificar a própria besta, também conhecida como Anticristo. Há apenas um poder na história humana que corresponde perfeitamente a cada descrição bíblica da besta, e a união Igreja e Estado da Igreja Católica Romana, o Papado. Isso não é um ataque às pessoas dentro da Igreja Católica, mas sim um alerta contra um sistema falso de adoração. Isso também não é um ensinamento novo, mas era amplamente aceito como verdade clara pelo mundo protestante. Diversos reformadores e pregadores cristãos, como Lutero, Calvino, Wesley, Williams, Spurgeon e outros, todos sustentaram firmemente essa visão. Vamos revisar rapidamente. A besta do Anticristo, primeiro, surge do mar. Então eu fiquei sobre a areia do mar, e vi uma besta subir do mar. A Bíblia nos diz que o mar representa uma área densamente povoada. As águas que viste são povos, multidões, nações e línguas. O papado cumpre esse ponto, pois surgiu na Europa Ocidental, o centro da civilização mundial naquela época. Segundo, o Anticristo recebe seu trono, poder e autoridade do dragão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O dragão representa Satanás, e neste contexto, a Roma pagã, através da qual Satanás tentou destruir Jesus em seu nascimento. A história revela que a Roma pagã de fato transferiu seu poder, trono e autoridade diretamente para a Roma papal, a Igreja-Estado Católica. A Igreja Romana se colocou no lugar do Império Mundial Romano, do qual é a verdadeira continuação. O Papa, que se autodenomina Rei Pontifex Maximus, é o sucessor de César. A Igreja Católica, sem dúvida, corresponde a essa segunda característica. Terceiro, o Anticristo se torna um poder global. Todo mundo se maravilhou e seguiu a besta. E foi-lhe dada autoridade sobre tribo, língua e nação. Ninguém discute o poder e a influência global da Igreja Católica. Líderes das nações mais poderosas do mundo se reúnem para prestar homenagem ao Papa. Na verdade, a própria palavra católica significa universal. Não há dúvida de que a terceira prova corresponde à Igreja Católica, e isso faz sentido porque esse poder da besta precisa ter influência mundial para impor a marca da besta, que será revelada mais adiante neste vídeo. Quarto, o Anticristo é culpado de blasfêmia. Sobre suas cabeças um nome de blasfêmia, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Então abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. A Bíblia define blasfêmia de duas maneiras. Primeiro, reivindicar o poder de perdoar pecados, e segundo, afirmar ser igual a Deus.
O próprio catecismo católico afirma: o padre realmente perdoa os pecados, ou ele apenas declara que eles foram remidos. O padre realmente, verdadeiramente perdoa os pecados em virtude do poder que lhe foi dado por Cristo. Todo o sistema de confissão católico é uma falsificação criada pelo homem do plano de salvação de Deus. Somente Deus pode perdoar pecados. Não apenas o papado afirma perdoar pecados, mas eles acreditam que o Papa é igual ao próprio Deus. O Papa Leão XIII afirma: e nós, os papas, ocupamos nesta terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Amigos, precisamos ser claros. O papado é culpado de blasfêmia. Em breve veremos como as afirmações blasfemas do papado estão diretamente relacionadas à marca da besta. Sim, o anticristo governa por 42 meses proféticos. Foi-lhe dada autoridade para continuar por 42 meses. Na profecia bíblica, um dia profético equivale a um ano literal. Vemos esse princípio em Números 14:34 e também em Ezequiel 4:6, que diz: eu te dei cada dia por um ano. Portanto, esse poder do anticristo governaria por 42 meses proféticos, o que corresponde a 1260 dias no calendário hebraico, o que equivale a 1260 anos literais. Será que o papado cumpriria essa profecia específica? Roma papal recebeu supremacia total na Europa em 538 d.C., quando já não havia mais oposição ao decreto do imperador Justiniano que dava ao Papa controle completo na Europa. O papado desfrutou desse poder absoluto sobre as nações da Europa durante toda a Idade das Trevas, quando o povo era mantido em escuridão espiritual e intelectual. Então, no ano de 1798, o papado recebeu o que ficou conhecido como uma ferida mortal quando o Papa foi capturado pelo general francês Berthier. Esse evento marcou o fim da dominação do papado na Europa. Podemos ver que exatamente 1260 anos se passaram entre 538 d.C. e 1798 d.C., um cumprimento perfeito da profecia, e mais uma prova específica de que o papado é o anticristo. Sexto, o anticristo recebe uma ferida mortal que depois é curada. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Mais uma vez, essa ferida mortal aconteceu em 1798, quando o general Berthier, de Napoleão, capturou o Papa, enfraquecendo efetivamente o papado e encerrando seu reinado de 1260 anos. No entanto, a Bíblia profetizou que essa ferida mortal seria curada. Ninguém pode negar o poder universal, a influência e o prestígio que o papado possui atualmente. Surpreendentemente, até mesmo grande parte do mundo protestante está buscando se unir a Roma. Eles abandonaram a posição dos reformadores, que denunciavam o papado como anticristo, e esqueceram que a palavra protestante envolve um protesto contra os falsos ensinamentos e práticas da Igreja Católica. O mundo cristão está sendo preparado e condicionado para receber a marca da besta, que em breve será revelada neste vídeo. Prova 7. O anticristo recebe adoração. Eles adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Uma besta, na profecia bíblica, representa uma nação. No entanto, essa besta de Apocalipse 13 seria diferente das outras, pois seria tanto uma nação quanto um poder religioso que recebe adoração. Todos nós sabemos que o papado é um poder religioso, mas você sabia que a cidade do Vaticano, sede do papado, na verdade é uma nação? Na verdade, o Vaticano é o menor país do mundo, ocupando apenas 0,2 milhas quadradas dentro de Roma, na Itália. Isso representa apenas 20% do tamanho do Central Park, em Nova York. Apesar de seu tamanho minúsculo, o Vaticano é uma das nações mais poderosas do mundo e recebe adoração de todo o planeta, com mais de 1 bilhão de seguidores. Não é surpresa que o papado também se encaixe nessa evidência, pois a marca da besta, como mencionado antes, envolve adoração. Oitavo, o anticristo persegue o povo de Deus. Foi-lhe concedido fazer guerra contra os santos e vencê-los.
A Bíblia profetizou que esse poder do anticristo derramaria o sangue do povo de Deus, os santos. O fato de que o papado se encaixa nessa evidência melhor do que qualquer outra organização na história simplesmente não pode ser negado, que a Igreja de Roma derramou mais sangue inocente do que qualquer outra instituição que já existiu entre a humanidade não será questionado por nenhum protestante que tenha um conhecimento competente da história. Historiadores estimam que mais de 50 milhões de vidas foram destruídas pelo papado durante a Idade das Trevas por questões religiosas. Para seu crédito, o Papa João Paulo II admitiu e pediu desculpas por esses assassinatos em massa, mas isso não pode desfazer essas atrocidades horríveis. 9. O anticristo tem um homem como seu líder. Daniel 7 descreve o poder do pequeno chifre, que também se refere ao anticristo. Neste chifre havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava grandes coisas. O Estado da Igreja Católica Romana também cumpre a prova 9. A Igreja tem um líder claro e visível, o Papa, cujos ensinamentos ecoam as afirmações blasfemas desse poder mundial. 10. O Anticristo tem o número 666. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Perceba que 666 não é a marca da besta, mas sim o número de um homem. Esse número misterioso identificaria o líder do poder do anticristo. Um dos nomes frequentemente dados ao Papa é Vicarius Filii Dei, que em latim significa vigário do Filho de Deus ou substituto do Filho de Deus. Já vimos que essa é uma posição que o papado reivindica. Veja o que acontece quando você soma os valores dos numerais romanos desse nome. Esses números somam exatamente, como você deve ter adivinhado, 666, o número da besta e o número de um homem, exatamente como a Bíblia profetizou. Somente o papado, liderado pelo Papa como seu líder visível, cumpre todas essas descrições bíblicas da besta do anticristo com perfeição nos detalhes. No entanto, há outra característica do anticristo que precisamos discutir enquanto nos preparamos para revelar a marca da besta. Na descrição do anticristo feita por Daniel, lemos que ele pensaria em mudar os tempos e as leis. É verdade que o papado, a besta de Apocalipse 13, tentaria mudar os tempos e as leis de Deus? Sim, é verdade. Em seus catecismos oficiais, a Igreja Católica mudou os 10 mandamentos. Eles removeram o 2º mandamento, que proíbe a adoração de ídolos, e dividiram o 10º mandamento em 2 para que ainda restem 10 no total. Mas e quanto ao tempo mencionado em Daniel 7:25? O papado tentou mudar os tempos de Deus de alguma forma? Sim, fizeram. Mais uma vez, em seus catecismos oficiais, a Igreja Católica encurtou o 4º mandamento, que fala sobre o sábado, e o único mandamento que trata do tempo em de 94 palavras para apenas 8. Além disso, eles desafiaram abertamente de forma blasfema Deus e sua lei ao afirmar que mudaram o dia de sábado do 7º dia, como a Bíblia ordena, para o 1º dia da semana, também conhecido como domingo. Por favor, não acredite apenas na minha palavra sobre isso, amigo. Em seus escritos oficiais, o Catecismo do Convertido à Doutrina Católica, o papado declara, pergunta, qual é o dia de sábado? Resposta, o sábado é o dia de sábado. Pergunta, por que observamos o domingo em vez do sábado? Resposta, observamos o domingo em vez do sábado porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia, transferiu a solenidade do sábado para o domingo. A Igreja Católica chega até a afirmar ousadamente que tem o poder de mudar a santa lei de Deus. Se ela não tivesse tal poder, não poderia ter feito aquilo em que todos os religiosos modernos concordam com ela. Ela não poderia ter substituído a observância do domingo, o 1º dia da semana, pela observância do sábado, o 7º dia, uma mudança para a qual não há nenhuma autoridade bíblica. Para mais informações sobre a mudança do sábado, assista a este vídeo clicando no link acima. Será que algum homem ou organização realmente tem o poder de mudar a lei de Deus?
Absolutamente não. A Bíblia diz: nada acrescentareis à palavra que vos ordeno, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos ordeno. Um falso ensinamento se infiltrou na igreja cristã dizendo que a obediência aos mandamentos de Deus não é mais necessária. Amigos, esse é um engano mortal que não é apoiado pela Bíblia. Pelo contrário, Deus nos diz: bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Para mais informações sobre a permanência da lei dos 10 mandamentos de Deus, por favor, clique no link acima. E já vimos que a obediência às leis de Deus é o sinal de que pertencemos a Ele. Então faz sentido que a besta do anticristo tente mudar a lei de Deus para enganar as pessoas, levando-as à desobediência e à separação de Deus. Na verdade, o selo de Deus está relacionado à lealdade e obediência à lei de Deus. Encaderne o testemunho. Sela a lei entre os meus discípulos. Antes de revelarmos a marca da besta, vamos agora identificar o selo de Deus, do qual a marca da besta é uma falsificação direta. Se você perguntar a qualquer bancário, a melhor maneira de descobrir uma falsificação é primeiro conhecer a verdade. Nos tempos antigos, quando um governante enviava um decreto, seu selo autorizado continha 3 elementos e nome, título e território. Selos oficiais contêm cada um desses 3 elementos. E quanto ao selo de Deus? Aprendemos que ele tem a ver com a obediência aos mandamentos de Deus. Algum dos mandamentos possui todos os 3 elementos de um selo oficial? Sim, há um. Considere o 4º mandamento: lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Este é o nome de Deus. Nele, não farás nenhum trabalho, pois em 6 dias o Senhor fez. Isso revela o título de Deus, o Criador. O céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Este é o território de Deus. E descansou no 7º dia. Portanto, podemos ver que o sábado é o único dos mandamentos de Deus que contém todos os 3 elementos de um selo oficial: o nome de Deus, o título e o território. Falando sobre o sábado de Deus, a Bíblia revela, e além disso, também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica, e santificai os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. A Bíblia revela que as palavras selo, marca, sinal e distintivo podem ser usadas de forma intercambiável. Nos últimos dias, o diabo terá sua marca, mas o sábado é o sinal ou marca de Deus para o seu povo fiel, que será protegido e receberá a vida eterna. Para mais informações sobre o sábado e por que tantos cristãos adoram no domingo, por favor, clique no link acima. Então, vamos revisar o que aprendemos. Primeiro, a marca da besta virá do poder da besta, que identificamos como papado. Segundo, a marca da besta será centrada na adoração, especificamente na obediência aos mandamentos de Deus. Outra razão pela qual podemos ter certeza disso é porque o versículo logo após o aviso sobre a marca da besta em Apocalipse 14 declara: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Sim, em contraste com aqueles que adoram a besta e recebem sua marca, estão os que permanecem fiéis a Jesus e obedecem aos seus mandamentos. Terceiro, a marca da besta será um substituto ou uma falsificação do selo de Deus, que aprendemos ser o sábado. Agora é a hora, amigos, o momento que estávamos esperando. O que é a marca da besta? Vamos permitir que o próprio poder da besta, o papado, responda essa pergunta para nós. A igreja está acima da Bíblia, e essa transferência da observância do sábado para o domingo é uma prova clara desse fato. Falando sobre essa mudança do sábado, o papado até admite abertamente que esse ato é uma marca de seu poder e autoridade eclesiástica em assuntos religiosos.
A santidade do domingo é a marca da besta. A suposta mudança do sábado é o sinal ou marca do poder e autoridade pretendidos pela besta. Agora vamos ser claros. Muitos cristãos sinceros e amorosos adoram no domingo, ou acreditam que ele seja um dia santo. Não estamos julgando o coração de ninguém. Deus só nos responsabiliza pelo que sabemos ou tivemos a oportunidade de saber. Mas quando Deus nos revela a verdade, somos responsáveis por segui-la, e isso será para a nossa bênção. Também é importante notar que ninguém tem a marca da besta neste momento. Vamos aprender quando isso acontecerá em apenas um momento. Amigos, apenas um dia da semana é sagrado, e esse é o 7º dia, o sábado, que vai do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado. E, havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra, que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criará e fizera. Perceba que Deus abençoou o 7º dia, não um 7º dia. E ele abençoou especificamente o dia em que terminou sua criação deste mundo. Somente Deus pode tornar um dia santo, e nós não temos o direito de escolher outro dia. Ao substituir o domingo pelo sábado, o papado criou uma falsificação direta do sábado, o selo de Deus. Como profetizado na Bíblia, eles procuraram mudar os tempos e a lei. Ao fazer isso, afirmam estar acima da Bíblia e até mesmo acima do próprio Deus. Mas o que Deus diz sobre ensinar crenças humanas em vez da Bíblia? E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Então, como alguém recebe a marca da besta ou o selo de Deus? Falando sobre a besta de Apocalipse 13, o papado, a Bíblia diz: ela faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa. Sabemos que o livro do Apocalipse está cheio de símbolos. Então, o que significa receber uma marca na testa? Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. Perceba que Deus promete escrever suas leis em nossas mentes, e é no lobo frontal, ou seja, na testa, onde tomamos nossas decisões morais. A Bíblia revela que a testa é simbólica das nossas decisões. Falando sobre o selo de Deus, o sábado, o 4º mandamento declara: lembra-te do dia de sábado, para o santificar. E onde nós lembramos? Com nossa mente ou testa? Aceitar o selo de Deus envolve tomar a decisão de obedecer ao verdadeiro sábado de Deus, adorando-o como Criador. Em contraste, a marca da besta pode ser recebida tanto na testa quanto na mão. O que isso significa? Mais uma vez, a testa é onde tomamos nossas decisões morais. Será como um sinal para você em sua mão e como um memorial entre seus olhos, para que a lei do Senhor esteja em sua boca. A marca será recebida na testa quando alguém acredita em um sábado falso, o domingo. Apesar das evidências bíblicas que mostram o contrário, essas pessoas são enganadas. E quanto à mão? A Bíblia revela que a mão é um símbolo de trabalho ou ações. Tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. A marca da besta será recebida na mão por aqueles que decidem seguir a multidão e aceitar o domingo como santo para evitar perseguição. Esse grupo não é enganado a acreditar em um sábado falso, mas suas ações demonstrarão submissão à autoridade da besta. Portanto, podemos ter certeza de que a marca da besta não é uma marca física. Lembre-se, o plano da salvação e toda a grande controvérsia entre o bem e o mal sempre se basearam no nosso livre-arbítrio. Nossa decisão de aceitar ou rejeitar a Deus e seus requisitos. E o maior confronto entre o bem e o mal será baseado no mesmo princípio, a liberdade de escolha.
Sugerir o contrário simplesmente não é bíblico, nem mesmo razoável. Pense bem, se a marca da besta fosse um sinal físico, como um código de barras, uma tatuagem ou algo do tipo, então cristãos sinceros que decidiram seguir a Deus e até morrer por sua fé poderiam ser drogados e receber a marca da besta enquanto estivessem inconscientes, sem nem mesmo escolher se submeter a isso. Ao longo do livro do Apocalipse, a questão central na batalha entre o bem e o mal é a adoração e a decisão de seguir a Cristo ou a Satanás. A marca da besta será baseada na nossa decisão. Quando as pessoas receberão a marca da besta, e para que ninguém possa comprar ou vender, a não ser aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Este versículo revela que haverá um boicote econômico contra aqueles que recusarem a marca. Então a marca não será apenas uma questão religiosa, mas também política. O governo exigirá que o domingo seja aceito como um dia sagrado. Já que a marca da besta não será uma marca física, como o governo conseguirá identificar aqueles que não poderão comprar ou vender nos últimos dias? A Bíblia não revela exatamente como essas leis serão aplicadas, mas pode ser que as contas bancárias daqueles que recusarem a marca sejam congeladas, ou é possível que um microchip ou algum outro dispositivo seja usado para identificar quem pode comprar e vender nos últimos dias, mas esse dispositivo não será a marca da besta. Já vimos pela Bíblia que a marca é um símbolo das nossas decisões ou ações. A marca será recebida quando as autoridades civis impuserem a aceitação do domingo como um dia sagrado. Quando as pessoas obedecerem a esses decretos em vez do mandamento de Deus de guardar o sábado santo, então receberão a marca da besta. Mas será que uma lei dominical dessas realmente poderia acontecer? Na verdade, ela já aconteceu. Atualmente, nos registros oficiais de 28 estados dos Estados Unidos, existem o que são conhecidas como leis azuis. De acordo com o site worldpopulatiovier.com, leis azuis são leis criadas para restringir certas atividades aos domingos, ou em outros dias específicos, por motivos religiosos, a fim de observar um dia de culto ou descanso. As leis azuis também podem proibir compras ou a venda de determinados itens aos domingos. Nos séculos 18 e 19, as pessoas frequentemente eram presas, multadas e, às vezes, até cumpriam pena de prisão por realizarem negócios aos domingos. Acreditava-se que esses cidadãos estavam, na verdade, quebrando o sábado. À medida que nossa cultura se tornou mais secular ao longo dos anos, muitas dessas leis azuis de domingo foram revogadas, mas ainda existem em vários estados. Às vezes, é a venda de álcool que é proibida aos domingos. Essas leis azuis costumam ser defendidas porque são vistas como tendo tanto um benefício secular quanto religioso. Então, qual é o problema com essas leis de domingo? Em primeiro lugar, a Bíblia ensina que o sétimo dia da semana é santo, o sábado, e não o primeiro dia da semana, o domingo. Em segundo lugar, essas leis de domingo são uma combinação perigosa de igreja e Estado. Ao longo da história, quando questões religiosas foram legisladas pelo governo, isso frequentemente levou a derramamento de sangue em massa do povo de Deus. O governo de Deus é baseado na liberdade de escolha e não na força ou opressão. É por isso que os Estados Unidos da América foram fundados sobre os princípios de liberdade civil e religiosa, e a primeira emenda protege nosso direito de adorar a Deus como quisermos. Essas leis de domingo não apenas violam nossa Constituição, mas também são um prenúncio do que está por vir, de acordo com a profecia bíblica. Quando igreja e Estado se unem para impor a adoração no domingo, isso será uma imagem da besta, pois será uma imagem ou reflexo da maneira como o papado, a besta, usou o poder político e a violência para impor suas doutrinas no passado. Haverá um decreto de morte contra o povo de Deus que se recusar a aceitar essa marca da besta, o falso dia de adoração. A imagem da besta deve tanto falar quanto fazer com que todos os que não adorarem a imagem da besta sejam mortos. Enquanto falamos, o movimento para santificar o domingo está ganhando destaque ao redor do mundo.
Em sua mais recente encíclica, Laudato Si, sobre o cuidado com a nossa casa comum, o Papa envolve o mundo em uma discussão sobre como estamos tratando nosso planeta e o que podemos fazer para melhorar. Curiosamente, o Papa usa essa encíclica para promover um dia de adoração, não o sábado bíblico, mas o primeiro dia da semana, o domingo. O Papa afirma que o domingo deve ser um dia que cura nossos relacionamentos com Deus, conosco mesmos, com os outros e com o mundo. Estudiosos da Bíblia verão isso como mais um passo no cumprimento da profecia bíblica. Mudanças climáticas, declínio moral ou um colapso financeiro podem ser usados como desculpa para impor a adoração no domingo. Além disso, os líderes das igrejas protestantes, que antes eram fortemente contrários às doutrinas falsas da Igreja Católica, agora estão estendendo as mãos para se unir a Roma. Considere as palavras do bispo Tony Palmer, que está aqui falando para uma grande multidão de cristãos evangélicos, supostamente protestantes. Se não há mais protesto, como pode haver uma igreja protestante? O protesto acabou. O protesto acabou. O Papa também expressou seu desejo de unidade por meio de uma teleconferência no mesmo evento. O líder evangélico Kenneth Copeland, que convidou Palmer para o evento, continua concordando com a busca do Papa pela unidade entre católicos e protestantes. E como não sabemos como orar por ele como deveríamos, além de concordar com ele em sua busca e em seu coração pela unidade do corpo de Cristo, nós nos unimos na unidade da nossa fé. Aleluia! Esse movimento ecumênico é simplesmente o cumprimento da profecia, que fala sobre o mundo seguindo esse poder da besta anticristo, o papado. E todo o mundo se maravilhou e seguiu a besta. A união entre Igreja e Estado Católica, uma das potências mais influentes do mundo, está no centro desse movimento ecumênico, que criará uma religião mundial nos últimos dias. Para que as igrejas do mundo se unam, deve haver um compromisso nas doutrinas, e a adoração no domingo, que é a marca da autoridade do papado, será um fator unificador fundamental. A unidade é algo bom, mas nunca às custas da verdade. Para mais informações sobre como essa marca da besta será imposta, certifique-se de estar inscrito neste canal com as notificações ativadas e fique atento ao vídeo Os Estados Unidos na Profecia Bíblica. Eu entendo que esse ensinamento bíblico pode ser novo para alguns de vocês. Eu sei que foi novo para mim também. Mas, amigos, eu faço um apelo a vocês hoje e sigam o que está na Bíblia. Lembrem-se, se está na Bíblia, eu quero. Se não está na Bíblia, não é para mim. Alguns de vocês podem estar pensando, mas o meu pastor não ensina isso ou ele diz que guardar o sábado não é importante. O que a Bíblia diz sobre esse tipo de pastor ou professor? O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Porque você rejeitou o conhecimento, eu também o rejeitarei como meu sacerdote. Visto que você se esqueceu da lei do seu Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. Amigos, a Bíblia condena pastores que são intencionalmente ignorantes em relação à lei de Deus. Muitos líderes de igrejas incentivam seus membros a guardar 9 dos 10 mandamentos, dizendo, o sábado não é mais obrigatório, mas a Bíblia diz, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Como Deus se sente em relação a pastores que não fazem diferença entre coisas comuns e coisas sagradas, como o sábado? Seus sacerdotes transgrediram a minha lei e profanaram as minhas coisas santas, não fizeram distinção entre o santo e o profano, nem ensinaram a diferença entre o impuro e o puro, e esconderam os olhos dos meus sábados, de modo que sou profanado no meio deles. Quase todas as igrejas protestantes admitiram abertamente que não há base bíblica para guardar o domingo como santo, mas ainda assim o apoiam e deixam de ensinar o verdadeiro sábado bíblico. Como devemos responder? Devemos obedecer a Deus antes que aos homens.
Embora não possamos julgar o coração dos líderes religiosos, precisamos colocar Deus em primeiro lugar e seguir a luz que Ele nos revelou. Quando conhecemos a verdade, somos responsáveis por obedecê-la. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Na verdade, a Igreja Católica faz esse desafio surpreendente às igrejas protestantes, para o qual elas não têm resposta bíblica. Você vai me dizer que o sábado era o sábado judaico, mas que o sábado cristão foi mudado para o domingo. Mudado? Mas por quem? Quem tem autoridade para mudar um mandamento expresso do Deus Todo-Poderoso? Quando Deus falou e disse, e guardarás o sétimo dia santo, quem ousaria dizer, não, você pode trabalhar e fazer todo tipo de negócio mundano no sétimo dia, mas deve guardar o primeiro dia como santo em seu lugar? Esta é uma questão extremamente importante para a qual não sei como você pode responder. Você é protestante e afirma seguir somente a Bíblia, e ainda assim, em um assunto tão importante como a observância de um dia em sete como dia santo, você vai contra o texto claro da Bíblia e coloca outro dia no lugar daquele que a Bíblia ordenou. O mandamento de guardar o sétimo dia é um dos 10 mandamentos. Você acredita que os outros 9 ainda são obrigatórios? Quem lhe deu autoridade para interferir no quarto? Se você for coerente com seus próprios princípios, se realmente segue a Bíblia e somente a Bíblia, deveria ser capaz de apresentar alguma parte do Novo Testamento em que esse quarto mandamento seja expressamente alterado. Amigos, um ataque, uma brecha, foi feita na lei de Deus. O seu dia santo, o sábado, está sendo pisoteado pela maioria do mundo cristão. A verdade nem sempre é popular, mas assim como nos dias de Noé, como Daniel na Babilônia e como os poucos discípulos que seguiram Cristo, Deus tem seus verdadeiros seguidores que obedecerão à verdade que Ele lhes revela, mesmo que seja algo novo ou diferente. Deus está procurando pessoas que se posicionem por Ele nestes últimos dias. A Bíblia descreve esse grupo fiel. Aqui está a perseverança dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E essa grande promessa é dada especificamente àqueles que guardam o quarto mandamento, o sábado. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua própria vontade no meu santo dia, e chamares o sábado de deleite, o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, nem buscando o teu próprio prazer, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te alimentarei com a herança de Jacó, teu pai. A boca do Senhor o disse. Que promessa! Espero que você se junte a mim, amigo, em honrar o verdadeiro dia de sábado de Deus e receber a paz e a bênção especial que vem com ele. Nos dias finais da história da Terra, quando o decreto de morte for promulgado contra o povo de Deus que se recusa a aceitar um falso dia de adoração, uma voz forte ecoará pelos céus: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas testas. Sim, aqueles que guardam o verdadeiro sábado, o selo de Deus, serão protegidos nos últimos dias. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha ardente da Babilônia, Deus usará essa grande provação para testar e refinar o caráter deles, preparando-os para o céu. E assim como fez com aqueles hebreus fiéis, Ele estará ao nosso lado durante a grande provação e nos livrará. Mas aqueles que receberem essa temida marca sofrerão a dor indescritível de perder a vida eterna. Querido amigo, você pode evitar essa perda infinita. Eu acredito que Deus te trouxe a este vídeo por um motivo, para que você conheça a verdade. Agora estamos diante de uma escolha. Vamos obedecer aos homens ou vamos obedecer a Deus? Você vai seguir a multidão ou vai seguir a verdade? A questão da marca da besta é totalmente sobre adoração, e a adoração está diretamente relacionada à obediência. Não sabeis vós que a quem vos ofereceis como servos para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis?
Quem terá autoridade em nossas vidas, em nós mesmos, o homem ou Deus? Amigo, Jesus está chamando você hoje. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Você vai aceitar o convite dele? Se você ama Jesus o suficiente para guardar os mandamentos dele, inclusive o sétimo dia, o sábado, por favor escreva nos comentários abaixo, e Senhor, eu escolho o selo de Deus e rejeito a marca da besta. Louvado seja Deus pela sua decisão, amigo. Continue orando para ter força de manter sua decisão e Ele vai te conceder isso. Se este vídeo foi útil para você e você gostaria que outras pessoas conhecessem essas verdades poderosas, por favor, curta, comente e compartilhe este vídeo. Para mais informações sobre a marca da besta e outros temas críticos do tempo do fim, eu recomendo muito este livro transformador, O Grande Conflito. Para pedir o seu hoje mesmo, basta clicar no link acima ou na descrição abaixo. Este vídeo faz parte de uma playlist chamada Esperança através da Profecia. Eu te encorajo a assistir toda essa playlist na ordem, clicando no link abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal, se ainda não fez isso, ativando todas as notificações. Mas, acima de tudo, amigos, mantenham os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé.